indústrias que não se atualizaram, que não inovaram e não conseguiram explorar o melhor do potencial industrial, ou seja, visionaram mercados novos, produtos novos, qualidade da mão de obra e principalmente tecnologia dentro dessa indústria. O que aconteceu? Essas indústrias fecharam, presidente. Todas as indústrias sucroalcooleiras do Nordeste que não inovaram, fecharam. E quais foram aquelas que sobreviveram? Foram as que começaram a produzir açúcar e foram aquelas que aproveitaram o bagaço de cana e começaram a produzir bioenergia. O que eu quero dizer com isso? Com esse caso de sucesso ou caso de insucesso? Quero dizer que se nós não tecnificarmos, não extrairmos o máximo da nossa fábrica, que são as matrizes, e o máximo das nossas ferramentas, que são os touros melhoradores, nós não vamos conseguir produzir para atender o mercado. E como que a gente faz para verticalizar? Como que a gente faz para atender o mercado? Produzir mais na mesma área. Como que a gente produz mais na mesma área? Aumenta a tecnologia. O que a gente precisa? A gente precisa de, basicamente, duas palavras: tempo e tecnologia, para produzir mais em menor tempo. Olha como que é o ciclo de produção. O presidente da Senac é Marco, né? José Carlos. José Carlos falou muito bem que o ciclo da pecuária consiste em 36 meses. Olha esse ciclo aqui. Esse é o maior projeto que a gente dá consultoria. Hoje trabalha com 55 mil animais de recria e abate por ano quase 30 mil cabeças. Fica situado no estado do Tocantins, centro-oeste do Brasil. Nós temos, até a primeira concepção, vamos falar em estação de monta de 90 dias, vamos falar em tecnologia, perfeito? Para ter um bezerro por ano, o correto seria uma estação de monta de 75, mas esse projeto faz 90 dias, está caminhando para 75 dias, estação de monta. Mas quase 10 meses de gestação, são 12 meses para que nasça o produto. Aí nós temos mais 8 meses até o desmame. Depois, nós temos o gargalo da pecuária, brasileira e paraguaia, que é a recria. Nós temos 14 meses dentro desse processo. Isso é a média de todos os animais criados e recriados desse projeto. E aí depois os animais entram em confinamento. Ficam 105 dias, 106 dias em confinamento. E depois esses animais vão para o abate. Esse ciclo termina com 37 meses e meio. É muito tempo. Muito tempo. Vocês acham que nós podemos errar em qualquer um desses sistemas? Da cria, da recria, no confinamento e no abate? Não podemos, porque é muito tempo para produzir. Aonde nós podemos ser mais e, além de ser mais produtivos e ganharmos em tempo? Aqui, ó, na recria. Olha como o período é longo. E como fazer para melhorar na recria? Melhorar ganho pós-desmama. Esse é o grande gargalo da pecuária. Olha os nossos concorrentes. Frangos e suínos. Estamos falando a nível de mundo. Porque quem não consome carne bovina, consome o quê? Consome frango e porco. Perfeito? Qual que é o ciclo de vida do frango e do porco? Quando eu entrei na faculdade, as aves eram abatidas com 45, 48 dias. Hoje são abatidas de 30 a 32 dias. Porco, com evolução enorme também, alta conversão alimentar, alta eficiência alimentar. Isso tudo que ganhou em tempo foi decorrente do quê? Genética. Todas as pesquisas nos mostram que o melhoramento genético sobrepõe qualquer manejo ou fator ambiental. Lógico, tem que ter boa comida? Tem que ter comida. Como chama a maior rede de postos aqui do Paraguai? Petrona? Maior rede de combustível? Petropar. Bem, obrigado. Petropar. No Brasil tem Ipiranga. E existe uma propaganda na rede de televisão no Brasil,
Massal que, quando você quer qualquer coisa, você encosta no posto Ipiranga. E aqui, digamos que seja a Petropar. Vocês acham que encostar um avião no posto da Petropar, na rua ou na avenida, encosta o avião no posto da Petropar, o avião vai subir para abastecer com gasolina comum? Não vai subir. O que eu quero dizer para vocês? Que para a gente fazer o bovino de corte decolar, a gente tem que pôr combustível. E combustível vem através de genética. E, logicamente, depois através das interações de ambiente. Comida, sanidade, reprodução e nutrição. Mas não adianta pensar em decolar o avião encostando ele no posto do Ipiranga ou da Petropar. Precisa colocar combustível. E para correr atrás, porque nossos competidores estão muito à frente. E quando os países estão em crise, o consumo de carne diminui. E quando diminui, começa a vender frango, começa a vender suíno. E aí, eu fico preocupado com a minha fábrica. E quero que vocês tenham preocupação com a fábrica de vocês também. Como está a fábrica de vocês, que são ganadeiros? Aí, através desse pensamento, quero que a gente comece a pensar que, através das vacas e não somente dos touros, através das vacas e não somente através dos touros, a gente pode mudar muita coisa na fazenda. Touro não faz milagre. Via inseminação artificial ou via monta natural, não é somente o touro que faz milagre. A seleção das matrizes é de extrema importância para os processos de gado de corte. E aí, o que eu quero com essas matrizes? Que ela produza o bezerro mais pesado, que ela produza boas fêmeas de reposição e que ela deixe uma coisa que é muito importante: mais peso, mais rendimento de carcaça quando descartadas. Vamos pensar que um dia elas vão ter que ir embora do sistema e que esse dia não seja qualquer dia, que esse dia seja, ao final da estação de monta, aquelas que estiverem vazias têm que sair do sistema. Principalmente antes do período seco. Por quê? Quem fica na fazenda antes de iniciar o período seco? Bezerros desmamados e matrizes gestantes, matrizes prenhes, somente esses animais. Os machos desmamados ou vão para uma terminação ou para uma boa recria, as fêmeas desmamadas vão para uma boa recria para se tornar reposição, e as matrizes gestantes permanecem no rebanho para produzir novamente, e as matrizes vazias devem sair do sistema, ok? Esse é o cronograma, simples. Qual a dificuldade de tirar do rebanho vacas vazias? Amor? Nós não podemos ter amor. Amor tem que ser pelo sistema, pelo bolso, pelo dinheiro que você vai ganhar. Vaca vazia tem que estar fora. E tem que estar fora quando? Devem estar fora quando terminar o período chuvoso do ano. Para quê? Diminuir a capacidade de suporte da fazenda. Perdão, aumentar a capacidade de suporte da fazenda e diminuir lotação, ok? E nós queremos o que delas? Produzir um boi mais precoce, mais pesado e com maior rendimento de carcaça. E mais do que isso, produzir em maior escala. O que é o maior custo hoje de produção em quase todos os segmentos da indústria? Logística. O que adianta termos vacas eficientes se não temos escala de produção? Perdemos em logística. O comprador não vai até nós, precisamos ter logística. E para a gente ter logística, a gente não precisa estar sempre tão perto do comprador. A gente precisa ter volume para que a gente tenha competitividade. E produzir sempre com qualidade. E produzir com melhor padronização. Sempre com padronização. Queria que vocês pensassem sempre nisso. É o que nós perdemos na pecuária hoje. Seja Paraguai, seja Brasil, nós perdemos em qualidade, padronização e quantidade. Escala. Se nós conseguirmos organizarmos esses 3 fatores, nós vamos muito adiante. E aí, eu iniciei
com esse termo que é pecuária 2T. Pecuária 2T nada mais, nada menos é do que os dois fatores que mais implicam, como falei agora há pouco: tempo e tecnologia. Exatamente. Quando eu penso na agricultura, a agricultura é um benchmark maravilhoso para a pecuária. Todo pecuarista que é só pecuarista na sua essência deveria passar pelo menos um mês por ano do lado de um bom agricultor. Há 8 anos atrás eu iniciei um trabalho no Paraguai, foi a primeira fazenda que eu iniciei consultoria no Paraguai. Fazem 14 anos que eu trabalho com genética, e na região de Canindeyú, na divisa com Salto Guairá. E eu perguntei, naquele momento, como era a agricultura no Paraguai. E aí eles já me falaram que trabalhavam com agricultura de precisão. Taxa variável de aplicação. Todos sabem o que é taxa variável de aplicação, né? Creio que sim. Aqueles que não sabem, a taxa variável de aplicação é o quê? Se faz mensuração das terras, das áreas agricultáveis, e se aplica somente o que há de necessidade em qualquer um dos insumos, seja de calcário, de gesso, de adubo, qualquer fator de correção vem de uma taxa variável. Ou seja, não se desperdiça o insumo tão caro. O que eu quero dizer com isso? Para a gente ter uma semente certificada na pecuária, a gente precisa ir muito além. A gente precisa selecionar as matrizes, identificar os touros melhoradores, e todos os processos que nos apresentaram melhor reflexo em produtividade vêm de base de matrizes selecionadas e touros selecionados. E aonde a gente seleciona a agricultura? Na análise de solo. Correto? Faz análise de solo, identifica quais são os fatores negativos e positivos e coloca tudo aquilo que necessita. Da mesma forma, na pecuária, a gente precisa usar a semente com o maior valor de germinação, o maior valor cultural. E da onde vem isso? Dos touros e das matrizes. E quando a gente fala em seleção melhoradora, a gente fala em avaliação genômica. Identificar touros que têm avaliação genômica, mesmo que sejam touros jovens, é indiferente, porque tem avaliação genômica, e nos prediz que a acurácia desses touros vai ser mais elevada. Ou seja, nos transmite mais confiabilidade na utilização. Os touros melhoradores com avaliação genômica nos atesta maior segurança. Que esses rebanhos, seja das matrizes ou dos touros, que vocês vão comprar sêmen ou comprar touro para utilizar na estação de monta, via monta natural, que venham de planejamento genético, ou seja, que tenham tido uma análise prévia, assim como na análise de solo, que tenha tido um planejamento genético, que ocorra uma forma estruturada de identificar qual o produto que vai ser melhor a cada geração. Que venham de pais e mães selecionados, que venham de filhos avaliados e selecionados e que participem de programas de melhoramento genético. A gente sabe da força do PAIT aqui dentro, a gente sabe da força da NCP e também do GenSys, mas que tenham sempre programas de melhoramento dando base para os rebanhos de vocês. E que façam avaliação intra-rebanho. Avaliação intra-rebanho, nada mais, nada menos é do que a gente avaliar quais são os nossos índices zootécnicos atuais. Como se fosse mensurarmos que cada talhão responde. Na agricultura não é tão fácil a gente identificar com a agricultura de precisão o que cada talhão nos responde. Cada talhão de 100 hectares nos entregou 90 sacas de soja, X toneladas de arroz, X toneladas de capim. Por que não fazer isso na pecuária? Por que não identificar dentro do rebanho quem é melhor e quem é pior e eliminar do sistema sempre os piores? E aí a gente tem informação sólida. E aí a gente começa no primeiro dos 5 itens que nós vamos falar aqui, que mais impacta hoje no sistema de ciclo completo. Primeiro é o desmame, lógico. E a conta deve ser sempre quilo de bezerro desmamado por matriz em reprodução por hectare. E como a gente faz essa conta?
Vou mostrar para vocês 2 cenários. Um cenário 1, com um número maior de matrizes, e um cenário 2, com um número menor de matrizes. O cenário 1, com 100 matrizes, com 75% de desfrute, certo? O cenário 2, vamos lá. O cenário 1 ainda, com 75% de desfrute, desmamamos 50% machos, 50% fêmeas, ok? Seria normal. Com peso de desmame, os machos 250 quilos e as fêmeas 230. Me parece muito. Estamos falando de desmame com 8 meses, de uma fazenda que faz uso de seleção e melhoramento genético. Então, portanto, nós estamos falando de tecnologia, certo? Estamos falando de fazendas que são reais. Se vocês forem observar depois o benchmark da Integra, que é uma empresa que faz levantamento estatístico de bons projetos no Brasil, assim como vocês têm no Paraguai, inclusive, vou ressaltar e parabenizar a equipe do CEA pelo benchmark que tem feito. E das 55 fazendas integrantes do CEA, 27 já participam do benchmark. Inclusive, gostaria de ressaltar que isso é muito interessante, presidente, e estimulem isso dentro de vocês para levantar dados estatísticos, cada vez mais conseguirem observar o quanto produzem. 250 quilos e 230, acontece muito e deve acontecer mais do que isso. E aí nós teríamos 18.010 quilos ou 600 arrobas, que significa para nós 180,1 quilos por vaca exposta num cenário de 100 matrizes com 75% de desmame e machos com 250 quilos e fêmeas com 230. E aí nós vamos sim agora para o cenário 2. Vocês acreditam que com 90 matrizes nós podemos ser mais eficientes do que o cenário 1? Acreditam? Depois do almoço dá um sono, né? Levanta a mão alguém, por favor. Acreditam que podemos ter mais eficiência com 90 matrizes em relação a 100 matrizes? Quem acredita? Levanta a mão. Solo? Puede mais. Pode sim. Se nós passarmos de 75% para 80% de desmame, olha como muda o cenário. E melhorei a reprodução, né? Porque melhorei de 75 para 80. Agora vou melhorar o peso. Só 5 quilos. 255 machos, 235 o peso médio das fêmeas. Lógico que diminuiu o volume, mas não importa. Olha para nós. 196 quilos por vaca exposta. Ou seja, nós evoluímos 16 quilos por vaca exposta, e melhor do que isso, nós diminuímos 10 vacas ineficientes no sistema. Ou seja, nós tiramos 10 vacas que não estavam funcionando na nossa fábrica, 10 peças que não funcionavam, aumentamos 16 quilos, e no valor do peso do bezerro hoje, no Paraguai, nós teríamos aí, nesse sistema, $27,20 a mais em relação a um projeto com 100 vacas eficientes contra um projeto com 90 vacas que ainda eram eficientes, mas aqui nós temos a melhoria. Podemos melhorar em genética, melhorando reprodução e peso? Podemos. Não é a quantidade. O que eu quero passar para vocês, que não é quanto nós temos de gado na fazenda. O que eu quero passar para vocês é o quanto nós somos produtivos, eficientes com aquilo que nós temos. Não é a quantidade que reflete para nós aquilo que nós podemos produzir. Vou acelerar um pouco, porque faltam 20 minutos. E aí, falamos do primeiro ponto, eficiência na reprodução e no desmame. Vamos para o segundo ponto, que é precocidade sexual. O que é precocidade sexual? A gente ter fêmeas no rebanho que deixa o seu primeiro produto ao pé até os 24 meses. Lembra do avião que encosta no posto? Logicamente que para eu ter essas fêmeas nessa idade, de 12 a 15 meses,
e para que consigam parir até os 24 meses, eu preciso dar combustível. E tem que ser combustível de boa qualidade, tem que ter comida. Mas o maior combustível vem através da onde? Do motor, vem através da genética. E aí eu fiz uma pergunta para um economista amigo meu, analista financeiro. Falei, toda vez que eu falo de precocidade sexual em algum simpósio, algum congresso, me pergunta quanto custa para produzir essa fêmea precoce. Porque nós temos que pensar em quanto custa para produzir. Não é somente porque ela vai deixar um bezerro aos 24 meses que ela é mais viável economicamente. E ele me respondeu fazendo outra pergunta. Ele falou assim, por quanto você compraria essa fêmea? Para a gente fazer conta. Eu compraria essa fêmea por $417, hoje isso valor de Brasil. Ou seja, uma fêmea de 10 arrobas, a arroba de $41,73, a arroba do boi, porque como é uma fêmea de boa qualidade de reposição, eu pagaria preço de arroba de boi. E aí eu falei para ele que nós teríamos 2 fêmeas para comparar, né? E ele contou para mim o seguinte, então olha lá, conta para mim como que é a primeira. A primeira vai ter o primeiro parto aos 33 meses. E com a média, de acordo com a Embrapa, a empresa de pesquisa agropecuária do Brasil, normalmente uma fêmea tem 8 a 9 partos da sua vida reprodutiva. Então eu coloquei uma média de 8 partos para uma fêmea que pare aos 33 meses. E eu contei para ele também por quanto eu ia vender o produto. E falei para ele que eu iria vender entre macho e fêmea numa média de $370. Entre macho e fêmea, que é o preço do bezerro hoje no Brasil, calculando aí a arroba de próximo a R$250 do bezerro desmamado. O macho e a fêmea um pouco menos. E aí falei para ele que no segundo caso, a fêmea com 23 meses, logicamente deixaria 9 produtos. Ela pariu um ano antes, mais 8 partos, é a conta que nós temos que fazer da precoce. E a gente ganha um produto. Na mesma média de $370 por bezerro, nós temos o seguinte cenário. A fêmea 1 não deixou o seu primeiro bezerro até os 24, a 2 deixou, e ele respondeu com a seguinte conta financeira. Não importa para mim e nem para você quanto ela custa. Como não? Seu sistema de produção é igual ao do Daniel? Não. Seu sistema de produção é igual ao do José? Não. O que importa para nós é a taxa de retorno. É o custo de oportunidade. O que importa para nós é que cada sistema tem o seu custo em mãos e, logicamente, gerencie bem isso e que tenhamos oportunidades com esse benefício. E o que ele mostrou para mim? Que nós temos uma melhora no desempenho do fluxo de caixa em 33%. Lembra do tempo? Nós melhoramos em tempo e melhoramos em tecnologia e melhoramos em retorno financeiro. E nós melhoramos em custo de oportunidade, ou seja, o dinheiro que viria um ano depois chegou agora. Custa para fazer? Custa, mas vale a pena. E olha esse outro cenário. Por mais que a mesma novilha 1 deixasse 9 produtos, ela deixaria o 9º produto um ano depois do último 9º produto da segunda. O que eu quero dizer com isso? A gente ganha em tempo para produzir menos e o valor genético da super precoce é imensurável. Ou seja, você tem uma geração antes. Esse é o grande benefício da super precoce. E ainda, de acordo com todos os levantamentos e resultados, não só ganha no fluxo de caixa, mas também ganha em quase 40% a mais de faturamento, decorrente de um produto antecipado. Vale a pena? Vale a pena investir em genética e vale a pena dar combustível? Vale a pena. E aí, o terceiro ponto, que eu gostaria que vocês refletissem, que é stayability. O que é stayability? Stayability é a característica da matriz permanecer no rebanho até os 6 anos de idade, deixando 3 produtos desmamados. Ela só paga a conta quando ela deixa 3 produtos. Ou seja, até o segundo desmame, a vaca não pagou a conta. Quem der é o primeiro. Trabalha com cria ou trabalha com ciclo completo, a vaca só paga a conta no terceiro. E aí,
que eu quero dizer com stability? Que as matrizes permaneçam no rebanho por mais tempo, produzindo com eficiência. Lógico, eu não quero que só seja 3, quero que seja próximo aos 8, que é a nossa média nacional. E o mais importante, vocês acham essa vaca uma boa vaca? Esse bezerro um bom bezerro? Sim ou não? Sim, também acho. Mas não adianta nós termos uma vaca dessa. Nós temos que ter muitas vacas dessas. Um bezerro desmamado não diz nada para nós. Quero que cada pedaço de terra seja altamente produtivo. E por isso que nós precisamos ter stability. Vacas que permaneçam no rebanho e paguem a conta. Perfeito? E só pagam a conta após o terceiro desmame. E aí, o quarto ponto. Nós estamos chegando no final da cadeia. Qual que é o quarto ponto? É um animal que vai ser abatido. E aí faço uma pergunta para vocês. Imagine se a cada animal abatido nós aumentássemos 1% do rendimento de carcaça. E como faço essa seleção para rendimento de carcaça? Selecionar animais melhoradores para a área de olho de lombo. Seleção que vem através da identificação por ultrassonografia nos animais da ponta da cadeia, dos animais elite, chamados elite, os touros melhoradores que ofertam genética para os senhores, aonde são identificados através dos filhos dele, quando abatidos, que eles resultam em mais rendimento de carcaça. Imaginam isso? 1% a mais? Vamos fazer uma conta. Um boi de 20 arrobas com 56% de rendimento seria um boi de 336 quilos. E um boi de 20 arrobas com 57% de rendimento seria um boi de 342 quilos. 6 quilos por macho. E as fêmeas? Vamos falar só as fêmeas de descarte. Não estou falando de fêmeas que vão ser abatidas. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando com o sistema de cria. Só as fêmeas que vão ser descartadas. Uma fêmea de 16 arrobas com 51% de rendimento, quase 245 quilos, contra uma fêmea de descarte ganhando 1% de rendimento de carcaça, seria 4,8 quilos a mais. Ganhando dinheiro? O que vocês acham? Imagina um cenário que o Paraguai abate quase 1,9 milhões de animais e o Brasil 44 milhões de animais, ganhando em peso 1% a mais de rendimento. E como ganha-se 1% a mais de rendimento? Selecionando as matrizes e selecionando os touros que vão entrar no rebanho. E aí vem o quinto item para vocês pensarem e evoluírem dentro dos sistemas: eficiência alimentar. O maior custo dentro da pecuária hoje se chama alimentação. Comida, pasto, silagem, ração, tudo isso representa, na maioria dos sistemas, aproximadamente 70 a 75% do custo fixo da pecuária de corte. Então, eficiência alimentar talvez seja um dos mais novos parâmetros a serem utilizados, com DEPs, diferença esperada de aprogênio, em vários dos mais sólidos programas de melhoramento genético. Esse recurso tem tanto nos animais equinos quanto nos animais taurinos já disponível para a identificação de touros com eficiência alimentar. Ou seja, quero animais que ganhem mais peso comendo menos. Vão ser mais baratos, perfeito? O que eu quero dizer com isso? Os sistemas precisam diminuir custos. Eu sei da dificuldade que nós temos no Paraguai, sei da dificuldade que nós temos no Brasil, quanto período seco. Imagine que, durante a seca, toda a recria fosse semi-confinada ou suplementada do Paraguai ou do Brasil. Quanto nós não gastaríamos de alimento? Existe outra alternativa para diminuir ciclo de produção, a não ser suplementar os animais durante o período seco após desmame? Eu não conheço. Para a gente antecipar ciclo, matar o animal mais pesado e principalmente fazer a super precoce, dar condições para as fêmeas serem super precoces, dar condições para os machos serem abatidos mais cedo. Nós precisamos alimentá-los com qualidade no pós-desmame.
O gargalo da pecuária de corte chama-se recria. Sempre foi e será enquanto nós formos ineficientes no ganho de peso pós-desmame. E aí, resumindo para 5 ferramentas: melhorar o peso da desmama, melhorar peso ao sobre ano, que é o ganho de peso pós-desmama, melhorar a precocidade sexual, melhorar o steability, permanência das matrizes do rebanho, melhorar a área de odilombo e melhorar a eficiência alimentar. Se nós formos pegar as avaliações de DEPs, diferença esperada por G, dentro do sumário da NCP, que é o sumário mais sólido hoje dentro do Brasil, e não tenho dúvida nenhuma de falar dentro da América do Sul também. Olha, nós temos touros, os touros top entregam para nós mais de 23 quilos de mama, com acurácia alta. Estou falando touro com avaliação genômica, com filhos avaliados, 23 quilos eles garantem para nós. Peso ao sobre ano, 38 quilos. Uma arroba e 8 quilos a mais. Precocidade sexual. Temos um touro top dentro da NCP, que as filhas dele, 94% das filhas desafiadas para a precocidade sexual conseguem emprenhar. Temos touros também que as filhas, 92% das filhas, permanecem no rebanho até os 6 anos de idade, deixando 3 desmames. Nós temos touro que nos entrega quase 3% a mais de rendimento de carcaça. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. 23 quilos na desmama. Fêmeas super precoces, fêmeas longevas, com quase 3% a mais de rendimento de carcaça. E ainda, eficientes quanto à parte alimentar. Consomem menos 300 gramas ou menos 0,3 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso. Esse é o caminho. Não tem outro caminho a não ser fazer seleção e utilizar as melhores ferramentas. E eu só listei esses itens, que são os que eu visualizo como sendo os maiores potencializadores de ganho financeiro dentro da propriedade rural. E vale lembrar que selecionar para a área de odilombo tem correlação com rendimento de carcaça? Sim, é dinheiro. Selecionar para marmoreio gera custo. Lembre-se que o mercado Prime é um filão pequeno. Selecionar para marmoreio é um mercado muito pequeno. Nós temos que selecionar para a área de odilombo, que é o que vale dinheiro no bolso. E aí, como um viés positivo, por que conseguimos produzir um pouco mais? Porque usamos tecnologias. Então, não existe outra forma a não ser usar a tecnologia de ponta. Observe, de 1990 a 2018, a produtividade no Brasil aumentou 176%. Nesse mesmo período, olha como foi o acréscimo da produtividade por hectare. De 1,63 arrobas de hectare por ano para 4,5 arrobas por hectare por ano. Olha a diferença da produção de carne, 139%. Você acha que isso vem só de manejo de ração, de comida? Não, vem de genética, de pesquisa. E de 2002 a 2018, a evolução da inseminação artificial, para os senhores terem ideia, passou de 6% para 14%. E isso também reflete em alta tecnologia e altos resultados. Estamos aqui pensando em dinheiro? Ou alguém está aqui pensando em outra coisa a não ser ganhar dinheiro? Tenho certeza que não. Eu, por exemplo, estou aqui porque fui convidado pela equipe CEA para apresentar para vocês algumas ferramentas que nos fizessem ganhar mais dinheiro. E penso que cada um de vocês investiram o tempo de vocês, investiram recursos para inscrição, para pensar em ganhar mais dinheiro. Existe outra forma de pensar em pecuária a não ser ganhar dinheiro? Creio que não existe, né? E quando a gente fala em ganhar dinheiro, a gente fala nos indicadores. E o pecuarista,
deve e precisa ser mais organizado. Quando eu falo deve e precisa ser mais organizado, o que eu quero dizer? Que precisa ver indicadores futuros. No Brasil nós temos indicadores da BMF que travam os valores do preço futuro. Isso é uma ferramenta maravilhosa. Isso nos ajuda a nos nortear. E, só para vocês terem ideia, outubro de 2019, em relação a outubro de 2018, nós tivemos um acréscimo de 8,7% do valor da arroba. E a projeção para quem já está travando vender o boi gordo em outubro de 2020 é mais 8,5%. Mas aí vocês podem estar pensando, alguém pensou e falou assim: Rafael Mazão, que no Paraguai no valor da nossa arroba caiu do último ano. Perfeito. Cada cenário de mercado é de uma forma. Eu não vou contestar. Existe variação de consumo, existe variação de cenário de exportação. O Paraguai é dependente de quase 70% do que produz para exportar. O consumo per capita não é tão alto como Brasil e Argentina. Pode ser que fique muito carne estocada ou nem estocada, mas na verdade fique muita carne dependente de vender pelo melhor preço negociado. Não temos um cenário positivo como temos no Brasil hoje, no Paraguai? Não temos. Mas o que nós podemos fazer para isso? Aumentar produtividade. Se eu ficar sentado, chorando, reclamando do mercado, sem produzir, vai ser pior ainda. Então eu tenho que aumentar a produtividade. Se eu não aumentar a produtividade, com preço baixo, aí eu vou estar extinto. Aí estou fora do mercado. Imagina o cenário que eu não aumento produtividade, não aumento tecnologia e o mercado ainda está ruim, está baixo. Aí eu perco toda a minha competitividade. Aí estou fora do mercado. O mercado é responsivo hoje para o uso de tecnologia? É muito. Por mais que os cenários nos mostrem em determinados anos uma crise econômica, uma crise política, mas olha para vocês observarem, de 2006 a 2018, essa é a média dos animais melhoradores contratados pela Alta Genetics, a empresa da qual eu dou consultoria há 5 anos, tanto na contratação de touros para o mercado brasileiro, quanto no atendimento dos grandes clientes, que é o programa Advantage, quanto ao treinamento da equipe técnica também e equipe comercial. Essa é a progressão do melhoramento genético em termos de resposta ao mercado. Nós tínhamos animais média de top 25% do MGTE, da NCP, e hoje nós temos, 2018, perdão, nós temos animais média top 1%. Olha como o mercado responde aos touros também, que ofertam genética via inseminação artificial dentro do mercado. Hoje, 65% do mercado compra animais que tenham tipo funcional e boas avaliações genéticas. Está no caminho certo. Quem adquire genética de ponta. E 60% do mercado adquire animais que têm boas avaliações genéticas, provas, chamadas de prova no Brasil, com boa fertilidade, ou seja, maiores índices de prenhez. Não adianta eu ter um touro que é líder de sumário, líder para todas aquelas características que nós vimos antes, se ele não deixa a vaca prenha. Então o mercado busca touros que têm ótimas provas e têm ótimo biótipo e sempre com fertilidade agregando valor. Para ser rápido, como o mercado visualiza os touros no comércio de touros, nos leilões, nas feiras, na fazenda? Esse gráfico é um gráfico que está presente na revista Nenore de 2018, um artigo que eu escrevi, e onde mostra para nós o benchmark da minha empresa quanto aos mais de 2.000 clientes avaliados em determinados anos, 2015, 16, 17, quanto à resposta do mercado para os animais de melhor ou média avaliação. Observe, senhores, os animais de top 6 a top 10%, vamos pegar só na linha verde, 2017, de top 6 a top 10% da avaliação, eles tiveram uma valorização de mercado de R$ 7.900, e os animais top 0,1% foram valorizados na média de R$ 12.800. Vale a pena investir em genética? Vale.
e vale ainda quando a gente consegue ter um tipo de remuneração. No Brasil temos alguns programas de controle de qualidade da carne, que isso gera muito valor. A Nelore, na qual eu sou jurado há 12 anos, tem um programa de incentivo, e dentro desse programa de incentivo tem o circuito Nelore de qualidade, aonde se bonifica muito. E quando se fala se bonifica muito, acima de R$10, é muita bonificação por arroba. E aí, olha, ó, etapa Espírito Santo, para a gente ser rápido, meus ouvintes, está quase acabando. 88% dos animais até 0 dentes, para mostrar para vocês como nós temos genética e que oferta no mercado, assim como oferta no Paraguai, oferta no Brasil, esses animais são provenientes da mesma genética que vocês têm acesso. E eles resultam nisso, no final das contas. 88% de animais 0 dentes, 12% de animais de 2 dentes, ou seja, abaixo de 2 anos. E com bom acabamento de carcaça. Observe a etapa do Mato Grosso. Olha o acabamento de carcaça dessa etapa. 20% escasso, 71% mediano e 8,3% uniforme. É essa gordura, esse acabamento que eu falo para vocês que o mercado quer. Que é escasso e mediano. O mercado não quer muita gordura. E aí, vou passar rápido. Quanto remunera por isso? R$10,50 a mais por arroba nos machos castrados. Da mesma forma, nas raças de cruzamento industrial, em especial para os cruzamentos de Angus, Brancos e Crawford, até mais Angus no Brasil. Mas por que não estimular isso? Só para a raça Angus no Brasil, nós temos 7 programas de incentivo de qualidade de carne. E mais um da raça Nelore. Pensem nisso. Vem de vocês, produtores, estimular a cadeia aqui no Paraguai. E aqui remunera até $3,52 a mais por arroba. É muito dinheiro. Muito dinheiro. R$13 no Brasil. É muito dinheiro. E aí, finalizando, o mais importante não é por quanto nós estamos vendendo. O mais importante é por quanto nós produzimos. Isso faz parte da mensagem que eu quero deixar para vocês. Investir em tecnologia, investir em melhoramento genético, investir em nutrição, investir em sanidade, reprodução, tecnologia, mas sempre sabendo por quanto nós produzimos. O benchmark da Integra está à disposição no caderno de cada um de vocês, ou no pendrive também, essa planilha, mas da mesma forma que está aqui, mostra para nós os resultados dos top clientes de 2018, e os top clientes de 2018 tiveram R$21,98 do custo da roupa produzida, sendo que dólares, sendo que hoje nós estamos vendendo a arroba no Brasil a $41. Ou seja, é muito bom esse tipo de retorno financeiro. Nós estamos falando de quase 50% para quem tem bons índices. E aí, a mensagem final: sua fábrica está preparada para o mercado daqui 5, 10 e 20 anos? Faça suas reflexões. Se não estiver preparado, a partir de agora, pense em como se preparar, porque 5 anos para a pecuária passa muito mais rápido do que você imagina, 10 anos também, e 20 anos está logo ali. Se preparem, porque o mercado está faminto, como eu falei, o mercado está preparando para os próximos anos, e você só tem 2 opções para estar dentro do mercado: ou faz seleção e melhoramento genético, ou vai ser atropelado pelo mercado. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado, Céia, equipe do Congresso 2019. Muchas gracias por la charla, y antes de que nos lleguen las preguntas, hablaste mucho de conocer al mercado donde uno quiere llegar, y como vendedores de genética, si tenés alguna forma de convencer a los compradores de genética, que generalmente producen en áreas marginales, no en áreas top donde se produce la genética,
Por ejemplo, pusiste el caso de un ternero, un toro que produce 23 kilos más en promedio en su producción evaluada con D positivo en kilos al destete. Para ese productor de áreas marginales que no tiene la condición de comida que se le da a los terneros evaluados, ¿qué implicancia tiene en ganancia de peso al destete la producción de ese toro en un área marginal que no es igual al área donde nosotros evaluamos nuestros toros? Es decir, ¿cómo hacerle llegar que a él sí le va a dar un beneficio el comprar un toro de genética superior? Primeiro, muitas graças a você. Creio que existe um termo que a gente aborda sempre, que genética é aditivo. Assim como a questão de incorporar todos os insumos no solo, à medida dos anos, vão ser incorporados. Maior fertilidade, maior nutrição, maior subsídio para que produza mais. Aquele criador, por mais que ele seja marginalizado, ou que seja grande ou pequeno, o benefício da utilização do melhoramento genético sempre aditivo. Existe uma conta do melhoramento genético que é um efeito direto, que é o peso de mama, o peso ao ano, o peso sobre ano, o rendimento da carcaça, mas existe uma conta que é o efeito indireto, que é aquilo que não se consegue mensurar ou vai ser mensurado no decorrer das próximas gerações. Isso somente ocorre no melhoramento genético. Gerar valor através da introdução de touros melhoradores, mesmo que no momento curto, um prazo curto de produção, não reflita tão positivamente, mas as filhas que permanecem no rebanho, no decorrer dos anos, vão gerar muito valor às próximas produções. E existe aquela velha brincadeira que eu fiz com vocês, que é do avião ser abastecido com combustível comum, não vai decolar, realmente não decola. Então, cada material genético, ele é pertinente a cada sistema de produção. Não existe uma fórmula, não existe um segredo que é comum ou que seja comum para todo o sistema. E falo isso até pelo seguinte: quem produz touro, ou quem vende genética, o vendedor de touro ou o vendedor de sêmen, a gente costuma falar para eles o seguinte: não me venham com uma caderneta anotado quais são os animais da moda, porque não existe moda na pecuária, existe cada projeto que cada sistema tem necessidade. Então, talvez um sistema de um grande pecuarista ou de um pequeno pecuarista tem necessidades totalmente difusas e, logicamente, vão ter, por qualidade de solo diferente, pastagens diferentes, mão de obra diferente e, principalmente, o produto que eles estão querendo objetivar a entrega. E também o mercado que queira comprar aquele determinado produto. O mais importante é o quê? Saber que a genética sempre vai ser melhoradora e vai responder mais de acordo com cada sistema de produção. Bueno, esta no es una pregunta, vamos a tratar de ser lo más posible para poder hacerlo, ¿verdad? Pregunta, con el ganado tipo Cebú, la experiencia de ustedes que cada vez están preñando este ganado con más precocidad, ¿verdad? Va aumentando la cantidad de ganado Cebú que es preñado a los 14 meses de forma comercial, y si para eso tiene que darle mucho hincapié a la genética en cuanto a toros que puedan transmitir esa fertilidad. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Ramón? Só para eu entender, não entendi nem a pergunta. La pregunta es más o menos si el ganado Cebú, que es muy utilizado en el Brasil, se preña cada vez más a los 14 meses, ¿verdad? Sí. Y si para eso es siempre muy importante seguir utilizando toros con alta genética que puedan transmitir esa fertilidad, ¿verdad? Así entiendo la pregunta. Perfeito.
Hoje os melhores resultados de precocidade sexual no zebu são entre 75% e 77% de prenhez. Fêmeas desafiadas entre 12 e 15 meses. Sendo que a gente chama de diagnóstico final de gestação, para a gente fazer a limpeza do fundo de maternidade. Quando a gente faz essa limpeza do fundo de maternidade, retira-se normalmente de 5 a 7% dessas fêmeas. Porque o coibidor dessas fêmeas permanecerem gestantes, mesmo jovens, é o nível de progesterona no organismo. Então, muitas dessas fêmeas, por mais que emprenham muito bem, entre 75% e 77% nas fazendas top, entre 5 e 7 perdem essa gestação. Então, vamos falar resumidamente, os bons indicadores de fêmeas sendo desafiadas precoces entre 12 e 15 meses são por volta de 68% e 70% de prenhez. E uma taxa de desmame normal. Eu vou aproveitar o gancho e ter uma pergunta que sempre fazem. Essas fêmeas ficam pequenas? Não, não ficam, desde que tenham alimentação subsidiada até o pós-desmame. Então, por quê? Nós estamos falando de fêmeas jovens que precisam alimentar-se muito bem, porque além de estar crescendo, porque a taxa de crescimento do zebu é diferente da taxa de crescimento do taurino, né? O zebu é mais tardio, elas precisam crescer, desenvolver ainda esqueleto, desenvolver a parte muscular e ainda conduzir a gestação. Então, o ideal é que a gente tenha aporte nutricional para elas, com suplementação durante as secas e as águas, até o pós-desmame. Hay una pregunta, ¿qué piensa sobre el concepto de que la genética no es suficiente, debe estar acompañado de la adaptabilidad al medio ambiente del animal? Para poner un ejemplo absurdo sería, puedo traer el mejor Angus del mundo y tirarlo en el Chaco paraguayo, va a tener problemas. Es decir, ¿qué énfasis le da al tema de la adaptabilidad del animal, aparte de la selección genética? Existe, o Paraguai tem uma característica muito interessante, que é produzir grande parte da produção de carne no Chaco, né? E a gente sabe do baixo Chaco, do alto Chaco, com características um pouco diferentes, principalmente da região chamada de oriental, isso? Oriental. E que tem características diferentes do Chaco, né? Baixo Chaco e alto Chaco. Existe muito, inclusive, sábado, falava com um amigo meu brasileiro que tem fazenda no Chaco, e a reclamação dele era que tinha pegado fogo em grande parte da fazenda dele, esse fogo vindo da Bolívia, e que os paraguaios estavam totalmente tristes porque estava acontecendo. Região do Chaco muito seco, como poucas vezes visto, e ele falou: vou ter que adotar estratégias que você já me falou há alguns anos, esse amigo meu. Vou ter que fazer o sequestro, vou ter que fazer suplementação com feno, remediar de alguma forma. Na verdade é isso. Não adianta a gente querer alto desempenho utilizando alta genética se a gente não tiver aporte de nutrição. A resposta sempre vai ser através do conjunto ambiente e nutrição, não tem outro caminho. Acá preguntan algo interesante que vamos a decir, poder armarme bien con lo que hablaste de selección genética, que dice, ¿cuál es la tasa de distosia o partos dificultosos en las hembras de los 14 a los 14 meses? ¿Y cómo solucionan eso? Muito boa pergunta. Quem fez a pergunta? Posso saber? Muito boa pergunta. Os misticismos quanto à superprecoce são, se ficam pequenas, já expliquei, se vão ter reconcepção depois, se permanecerem em desenvolvimento pleno, vão ter boa reconcepção. Se desmamam leves, também é mentira, porque todos os estudos feitos em fazendas que fazem precoce há muitos anos, os desmames são até maiores do que das múltiplas. E um dos misticismos também é quanto à parte de parto disposto, né? Dificuldade de parto. Existe sim, porém, uma ferramenta que nós temos trabalhado já há 3 anos, que é a identificação de touros
com baixo peso a nascer. Estou falando isso para o zebu. No cruzamento industrial, nós temos já touros com as DEPs de baixo peso a nascer identificadas já há alguns anos. No zebu temos poucas avaliações. Só para vocês terem ideia, nós não temos no mercado mais do que 10 touros com baixo peso a nascer. Ou seja, é muito limitante, né? Se a gente for imaginar que as grandes bases de genética de zebu estão dentro do Brasil, com as 4 grandes centrais, representam mais de 450 touros ofertando genética, nós não temos nem 10 touros com baixo peso a nascer. E quando eu falo baixo peso a nascer, com DEPs abaixo de 0,5 quilos, né? Touros provados com avaliação genômica. É muito pequeno. Porém, essa é a estratégia: identificar touros com baixo peso a nascer para que seja utilizado nas novilhas super precoces. E o percentual, o senhor me perguntou, aí depende de quais os touros que foram utilizados. Se for utilizado com touros com alto peso a nascer, aí a taxa de discocia vai ser bem alta, normalmente entre 10% e 15%. Rafael, Paraguay al no contar con tipificación, tipificación obligatoria, eso nos da mucho incentivo de repente a muchos productores a invertir en alta genética, ¿no? ¿Qué decir al respecto? Pensando en un futuro, ¿qué recomendar? ¿Qué pensar? ¿Qué puede decir sobre este tema? Duas coisas que eu analiso e analisei nos últimos dias. Ia ser convidado para dar uma palestra no congresso, do tamanho que é o congresso de vocês, sempre é bom porque nos faz pensar e faz estudar mais, né? E pensei muito sobre alguns caminhos do Paraguai. O primeiro caminho do Paraguai, antes de responder a sua pergunta, é ter maior amplitude de áreas de exportação. Isso é fato. Vai abrir barreiras, vai agregar valor na venda, no mercado, vai gerar valor, em especial no produto vendido. E segundo, ter as linhas de incentivo junto aos frigoríficos. Quando a gente fala em frigorífico, o pecuarista, eu sou um pequeno pecuarista, a gente chega a ficar arrepiado, dá um frio na barriga quando pensa em frigorífico. E essa visão é uma visão míope, essa é uma visão pequena, perto do que nós podemos ter. Primeiro nós temos que fazer nosso dever de casa. E nosso dever de casa, como pecuarista, é produzir mais, com menor tempo, com melhor qualidade, com melhor padrão. E depois saber gerar valor. Então, os programas de incentivo à carne de qualidade são extremamente benéficos para atender tanto o mercado interno quanto o mercado externo. A comunidade europeia compra carne de qualidade, desde que tenha padrão. E o mercado interno de vocês também compra. Então, as associações de raça, a Nelore do Paraguai, a Angus do Paraguai, Brangus, Braford e assim por diante, precisam ter ações fomentadas junto aos criadores para que possam gerar valor à indústria. Porque só reclamar que o frigorífico ganha muito e o produtor ganha pouco, eu acho muito injusto. Acho que tem que ser uma visão mais de dentro da fazenda, para fora e para fora do mercado, e se organizarem e agregar valor com carnes certificadas, carnes seladas, como a gente chama no Brasil, e que tenham geração de valor junto às associações de raça. Mas as associações de raça são o aliado dos produtores. Tengo dos preguntas que van más o menos ligadas. Una es en cuanto a la productividad, que dice los cruzamientos entre ganado cebuino y taurino mejora la precocidad, fertilidad y productividad. Esa es la primera. Ahí te quiero agregar una pegada. Lo que siempre se habla, ¿verdad? ¿Qué valor se le asigna ahí al vigor híbrido? Qual o valor? Vamos lá. A sua pergunta é... Heterócito. Em relação ao zebuíno? Cebuino com uma taurina. O valor genético da heterose sempre vai ser maior do que das raças puras, né? Até o desafio de todas as raças puras é diminuir consanguinidade, né, para diminuir a endogamia e ter heterose na própria raça. E nos cruzamentos industriais é aumentar a heterose.
quando se tem cruzamento das sintéticas, como vocês fazem muito, né, como o Braufer e o Brancos, né, usam muito, e até mais do que o Angus, né, usam mais Braufer e Brancos do que o próprio Angus, no Paraguai, junto ao Nelore, é uma heterose muito positiva. Não é a mesma heterose do que o Angus com o Nelore, porque nós estamos falando de dois grupos distintos, né, de classe animais. Mas a heterose sempre é benéfica independente dos seus cruzamentos, tanto para melhor fertilidade e para maior desempenho. Esses são os dois indicadores mais positivos que está ligado à fertilidade, porque as raças taurinas são mais precoces, né, com trabalho de desenvolvimento de precocidade sexual muito mais tempo que o zebuíno, e também desempenho de ganho de peso, principalmente também de rendimento de carcaça sobreposto ao zebuíno. Então se ganha muito usando brancos, o Braufer, o próprio Angus, nas matrizes brancas, zebuínas, em peso, e fertilidade e rendimento de carcaça. Fora acabamento de gordura também. Siguiendo esa lógica, viene la siguiente pregunta. Para un productor que hoy se dedica a la cría de ganado comercial, ¿qué crees que es más rentable para él? ¿Seguir haciendo producción de terneros comerciales híbridos con ese F1, vamos a decir? ¿O le conviene tirarse a una raza y comenzar a hacer absorción con registros para poder vender a los productores registrados a futuro? Boa pergunta. Quem fez a pergunta? Quem? Não consigo. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? Muito bem. Depende do seu aporte de capital. Essa é uma pergunta que merece a resposta, depende de quanto o seu bolso aguenta. Ou seja, trabalhar com o mercado de genética, o retorno é mais demorado. Você viu o sistema de produção, ciclo completo de 37 meses? O mercado de genética é muito parecido. Você vai vender um tourinho, né, vai vender um touro melhorador, ou uma fêmea melhoradora, com 24 meses, né? Que seja jovem por 20 meses. E vender um bezerro desmamado no gado comercial, o seu ciclo é muito menor. Você tem aí 12 meses até a realização da cria, mais 7 meses de desmame, né? Nós estamos falando que o ciclo é mais curto. Depende muito do seu aporte capital. Se o seu sistema consegue suprir isso, vai também para a questão de mercado. Se sua região demanda genética, aí é muito interessante começar com o trabalho de genética, ser fornecedor de genética, ser vendedor de touro, de matriz, vai muito pelo mercado. E o mais importante é saber se sua fazenda tem aptidão para ciclo completo, porque sistemas de produção de cria normalmente não são convergentes com sistemas de ciclo completo. Fazendas de cria não têm a mesma demanda, principalmente nutricional, do que fazendas de ciclo completo. Você vai ter que fazer uma boa recria. Lembra que para você fazer a venda de genética, você vai ter que vender sempre um animal mais bem preparado, a pasto, que seja, porque ele vai ter que expressar todo aquele potencial genético naquele indivíduo que você está vendendo. Y también como productor pasa por el corazón y el rebañero, que es bastante diferente al productor de ganado comercial. Es un animal mascotero, vamos a decir, el productor de rebaño. Una pregunta bastante complicada, dice, ¿cuál es el costo de producir un ternero destetado con alta genética y con baja genética? Então, o custo de produção é bem complicado. O custo de produção, como eu falei, varia muito do seu sistema. A diferença é a seguinte: para qual mercado você quer atender? E por quanto tempo você quer ficar na atividade? Se você não imagina ficar na atividade, você pode pegar uma semente de milho que está no chão e tentar plantar ela como se plantava antigamente, com a matraca, sem adubo, e ver o que vai acontecer para produzir. Ou se você pretende ficar na atividade, você pode utilizar genética, utilizar recursos para que essa genética tenha alto desempenho e vai ser logicamente beneficiado para isso. Sem dúvida nenhuma, isso eu consigo responder, que para permanecer na atividade,
vai ter que usar tecnologia. Existe um livro que foi best-seller no Brasil, que chama Pai Rico e Pai Pobre. E até escrevi um artigo, há uns 3 anos atrás, que chama Vizinho Rico, Vizinho Pobre, fazendo uma analogia a isso. O que é o vizinho rico e o vizinho pobre? O vizinho pobre, que na verdade não é pobre de dinheiro, é pobre de cultura. Ele não consegue enxergar mercado e não consegue enxergar que a produtividade e a tecnologia pode ser utilizada e que ela é barata. E todos os dias vai ter um vizinho rico de cultura e que tem dinheiro para comprar a fazenda dele e vai estar batendo na porta dele querendo comprar a fazenda. Então, lembre-se disso, que vizinho rico, vizinho pobre, vizinho rico de cultura, não só de dinheiro, é o melhor caminho para seguir na atividade pecuária, assim como qualquer outra atividade do agronegócio. Bueno, llegó la hora, así que le agradecemos mucho acá al ingeniero Rafael. Un aplauso para él y